Quero falar hoje sobre o ICMS na Constituição Federal de 88. Quero aqui frisar dois pontos importantes, que primeiro é o fato gerador do tributo e o princípio da não cumulatividade tributária. Vamos primeiro ao fato gerador. O que tem lá, assim, que às vezes fica de difícil compreensão. O ICMS é um imposto diferente dos outros. Ele tem hoje 3 bases de incidência. Ele tem as operações relativas à circulação de mercadorias, que é o primeiro fato e o mais relevante. E aqui, operação é no sentido de compra e venda de mercadorias. E a própria palavra mercadoria é tudo aquilo que você compra para vender para o comércio, para a indústria. São matérias-primas, produtos intermediários, material de embalagem que você compra para produzir um produto e na sequência também vender. Então é a mercância. Depois nós temos o segundo fato. Veja bem, tem o primeiro fato, que é as operações relativas à circulação de mercadorias. O segundo fato é a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Então, é o segundo fato. Então temos o primeiro e o segundo. Inclusive, eles não têm muita relação entre eles, mas é o segundo fato que é tributado. E o terceiro é a prestação de serviços de comunicação, mais necessariamente a telecomunicação. Então temos aqui 3 fatos geradores distintos, que é a competência para o Estado instituir o ICMS. 3. Por isso que tem a sigla ICMS. O S são esses serviços que foram acrescentados. Com base nesses 3 itens aí, quero passar agora a não cumulatividade. Então, quando você fala em não cumulatividade, tem basicamente no nosso sistema 2 tipos. Um que é de base contra base, como é do PIS e do COFINS, né, que você exerce ali o princípio da não cumulatividade descontando a operação anterior. E a do ICMS e a do IPI, que é feito por alíquotas. Então, por exemplo, se você tem um ICMS numa alíquota de 12%, que é uma compra de uma matéria-prima ou uma compra de uma mercadoria que você vai revender, você restitui 12%. E você pode ter nessa mesma operação uma venda com alíquota de 18% ou de 25%. Então você faz uma compensação, um débito de 12%, né, na venda, e uma restituição de 12%. É assim que se faz. Mas aonde que está o grande problema da compensação tributária do ICMS? É que nós podemos ter, quando você vende uma mercadoria, você pode ter uma restituição tributária de transporte, você pode ter uma restituição tributária de telecomunicação e da própria mercadoria e de outros itens que necessariamente que não seja a mercadoria, como por exemplo um material de embalagem, alguma coisa assim. Então nós temos assim uma compensação diferente dos outros tributos, porque você pode fazer uma restituição de ICMS sobre serviços de transporte e de comunicação. Só que essa não cumulatividade que você exerce dentro do ICMS, desse tributo que engloba 3 fatos geradores distintos, ela tem uma diferença que, por exemplo, se você tem um caso de isenção e não incidência, ou seja, você não tem ICMS a pagar na venda, ou se você compra um produto com isenção, nesse caso você não faz a não cumulatividade. Por quê? Porque você não tem imposto pago na etapa anterior. Ou se você não tem imposto para pagar na etapa posterior, você não restitui o ICMS da aquisição tributada, como isso no caso quando você compra tributado e vende com isenção, ou vice-versa. Então veja que ele criou uma regra de exceção, que essa mesma regra não vale para o PIS e o COFINS. Isso é uma regra que tem gerado dúvidas. Por quê? Existem situações que você, por exemplo, existem regimes tributários um regime tributário muito utilizado dentro do ICMS, o diferimento. O que é o diferimento? O diferimento é uma técnica que você
posterga o pagamento do ICMS naquela venda. Então ali está postergado o ICMS. Ou você compra um produto com ICMS também postergado. Então, o que acaba acontecendo? É uma técnica que você transfere a incidência, não a incidência, o recolhimento para uma etapa posterior. Nesses casos aí, não é caso de isenção e não incidência, é apenas um adiamento do momento do recolhimento do imposto. Então, neste caso, se você tem, por exemplo, um serviço tributado e um produto vendido com diferimento, nada impede que você faça o crédito do transporte tributado. Olha só, temos, por exemplo, outras situações, caso de substituição tributária, você compra um produto com o ICMS retido na fonte, vamos supor que você seja um comerciante. Nesse caso, você vai vender o produto, né? Você não vai destacar o ICMS, no entanto, aquele ICMS foi recolhido na fonte. O transporte daquele mesmo produto te faria uma restituição tributária de ICMS? Sim, faz parte da restituição. Então, vamos aqui deixar bem claro. E aonde que pode aparecer aí problemas com o fisco que eu vejo? É nessa distorção de conceitos, por exemplo, confundir isenção com um diferimento e não deixar o contribuinte fazer o crédito ICMS. No caso também de que o ICMS foi retido na fonte, também não permitir que se faça as restituições por completo. Então você que está aí na sua empresa, preste atenção nisso e não deixe passar. A Constituição às vezes fala mais alto que as normas tributárias inferiores.